tem uma apresentação minha aí, foi mandada por e-mail, se não tiver, está. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite gentil feito pelo Agostinho, pela organização, de estar aqui hoje. Prazer muito grande estar podendo aqui rever grandes amigos como Gerson Kelmo, Paulo Canedo, também estar aqui participando numa mesa com a ministra, nossa ministra Isabela Teixeira. Bom, eu vou tentar dar um foco, eu acho que eu tenho que ficar lá. Vou tentar dar um foco na minha fala, que é uma coisa assim mais, digamos, dos próximos anos, né? Se você quiser ficar lá, pode. Falar da questão atual e operacional, eu não seria a melhor pessoa, a pessoa mais indicada na Agência Nacional de Águas, porque nós temos lá áreas que trabalham nessa questão de gerenciamento de crise e assim por diante. Agora, pensar um pouco sobre o futuro é uma coisa que já me dá mais um pouco mais de tranquilidade, enfim, vamos tentar ver o que a gente pode avançar. Bom, só para dar uma pincelada rápida, o Brasil tem um aparato institucional entre os mais modernos do mundo, a Lei 9433 de 97 e a Lei 9984, que criou a Agência Nacional de Águas, fazer uma homenagem especial ao meu amigo Gerson Kelmo, que eu ajudei a criar a Agência Nacional de Águas, nós dois fomos enfim, liderado por ele, claro, mas eu também participei, tem um pouco do nosso trabalho nessa questão. Mas voltando a falar, quer dizer, o Brasil tem um sistema muito atualizado, muito moderno. Por quê? Porque ele reconhece que uma gestão eficiente de água tem que contar com papéis dos setores usuários, papel da sociedade e assim por diante. Ou seja, o governo ele se reconhece como sendo incapaz de fazer uma gestão eficaz da água, né? Então, é nesse sentido que nasce o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no momento de afirmação da democracia, já que nós tínhamos saído há poucos anos do regime militar. Bom, então, a gestão de recursos hídricos tem todas essas interações com a gestão ambiental, o uso do solo, a gestão dos sistemas estuarinos, costeiros. Nós vimos uma palestra muito interessante aqui sobre a Baía da Guanabara, a questão de qualidade e quantidade de água e a questão do planejamento, que é fundamental, você ter conhecimento e ter planejamento. Uma outra questão muito forte no Brasil, na questão da água, que é muito importante e que deverá ser cada vez mais importante no futuro, é a questão da transparência da situação dos recursos hídricos, né? Das informações que a sociedade tem que receber. Nós aqui, por exemplo, tivemos uma crise muito grande no sistema Cantareira, no estado de São Paulo, e no sistema do Paraíba do Sul, só que muito antes da crise chegar, nós já estávamos sabendo, porque isso estava em debate, as informações estavam na internet disponíveis para qualquer cidadão e assim por diante. Isso é um diferencial muito grande que as democracias têm no trato da questão de questões vitais para a sociedade, como é a questão da água, mas que o Brasil radicalizou essa questão mais do que alguns outros países democráticos. Bom, falar um pouco do panorama do Brasil, né? Nós temos uma captação total da ordem de 2.000 e poucos metros cúbicos por segundo, isso é 1% do volume de água produzido pelo país, grosso modo, né? Uma área irrigada de cerca de 6 milhões de hectares, ainda 20% apenas do potencial que o Brasil pode utilizar. O Brasil é o país do mundo que tem ainda o maior potencial de área a ser irrigada. A coleta de esgotos, vocês tiveram uma palestra aqui hoje muito importante sobre a questão de esgoto, como trata o Brasil, então eu não vou ficar repetindo esses números, né? Mas, enfim, apenas para dizer que aí são os temas da questão de água no Brasil. Expansão de geração hidrelétrica no norte, déficit hídrico acentuado no Nordeste, se bem que hoje nós estamos com um quadro muito melhor do que, apesar da crise
da seca no Nordeste está no 4º ano, ela é muito atenuada em função das grandes infraestruturas hidráulicas que foram feitas no Nordeste e outros trabalhos também de conscientização, de cisterna, assim por diante, que foi feito no Nordeste. O déficit hídrico acentuado no Sul, e é uma seca que tem se acentuado e causado problemas de outra natureza que não social, como a seca do Nordeste, mas problema econômico pelo baixa produção dos rebanhos, de suínos, de aves, de gado e assim por diante, e uma região também onde nós produzimos metade do arroz produzido no Brasil. Então, que é muito importante para a questão da cesta básica do brasileiro. E a expansão da fronteira agrícola na região centro-oeste, né, basicamente nessa região é onde nós temos a expansão da fronteira agrícola, da irrigação e assim por diante, e os problemas crônicos que nós temos, principalmente no Sudeste, parte do Sul, do Nordeste, e também parte do Sul, que é a questão da poluição hídrica, que acaba fazendo com que nós tenhamos disponibilidade menor de água. Bom, a legislação brasileira e todo o trabalho da ANA, enfim, de todos os órgãos que estão assentados para o cumprimento da tarefa de gerenciamento de recursos hídricos, é a questão dos usos múltiplos, né? Essa é outra afirmação também da questão da legislação. Aí já falando da questão das vazões. Bom, tem um dado interessante que é o seguinte, que 2 países, principalmente devido a 2 países, que é a China e que é a Índia, que são populações muito grandes, as duas acima de 1 bilhão de habitantes, estão tendo um crescimento de renda. A China já há 3 décadas e a Índia já se iniciando também o crescimento da renda, e nesses países, nessas condições de sociais, o dinheiro que eles conseguem aumentar, grande parte deles vai para a alimentação. Alimento é água, né? Para produzir alimento você vai consumir água, ou água azul, aquela água que é natural da chuva, ou então a água verde, ou a água verde, que é a da chuva, ou a água azul, aquela que está dentro do rio. Então, nós deveremos ter déficits hídricos crescentes até 2050 para dar resposta a esse crescimento da produção agrícola que será verificado no mundo. Bom, não é para alertar, até porque esse estudo é muito recente, essa publicação do Banco Mundial, saiu agora em 2016, um estudo chamado High and Dry, onde eles apontam várias situações de preocupação com alguns itens sobre a questão de água nos próximos anos, né? E o que é interessante nesse mapa é que ele mostra uma diminuição do runoff daquela água de escoamento superficial que nós devemos ter nessas regiões apontadas. Então, portanto, é muito importante nós pensarmos na questão da reservação de água. E aqui é um tema que o Kelmo ajudou muito a ANA a posicionar num debate brasileiro que tem ganhado corpo, com a ajuda de diversos pensadores brasileiros sobre essa questão, de que o Brasil precisa, além, claro, evidentemente, de uma porção de outras coisas que nós precisamos fazer, que vamos escorrer rapidamente aqui, mas a questão da segurança hídrica tem muito a ver com o volume de água reservado. E como é que nós podemos reservar água? Tradicionalmente, nós podemos fazer através de infraestruturas, né? Através de barragens, de represas e tal. Mas existe uma estrutura que está sendo bastante discutida no mundo, que é a questão da infraestrutura verde. Ou seja, você aproveitar a própria bacia hidrográfica, o próprio solo, para você permitir que essa água, ao invés dela escoar, ela penetre no solo, ela vai recarregar os níveis mais baixos, né? O nível freático do solo. Então você tem condição de melhorar o armazenamento de água, porque a barragem que você está armazenando ela é um ponto na bacia. Ao passo que você tem a bacia toda que você pode, se você conseguir armazenar pouquíssima coisa que seja, né?
Se você armazenar 50 milímetros em toda a bacia, vai dar muito mais do que você tem condição de armazenar nessas represas. Então, claro, o ideal é você ter as duas coisas. Você não pode confiar meramente num tipo de armazenamento de água e nem no outro. A ideia é você ir trabalhando as infraestruturas verdes através de conservação do solo. O Brasil tem uma grande área já de plantio direto, mas através de terraceamento, tem uma série de práticas agrícolas que você faz que você enriquece o solo em água. Então, o escoamento de base vai ficar mais lento e vai acabar auxiliando bastante nessa questão. Aqui, só para dar um dado para vocês interessante, desculpa aqueles que já conhecem esse slide, é um slide muito usado por aí, mas, por exemplo, a questão falar da questão da Etiópia e da Austrália. São países que têm a mesma variabilidade climática, né? São países que têm desertos, têm pouca chuva, tamanhos parecidos, claro que a Etiópia não é do tamanho da Austrália, mas climaticamente são muito parecidos. A Etiópia tem 45 metros cúbicos por habitante de armazenamento. Né? Cada etíope tem 45 metros cúbicos armazenados de água. Para que é essa água? Para mineração, para hidrelétrica, para tudo. Para o total de usos econômicos que você faz daquela água. Ao passo que a Austrália tem um armazenamento de 5 mil metros cúbicos. Né? A Austrália está no nível, por exemplo, do Canadá, dos Estados Unidos, que tem esses volumes de abastecimento. Olha que coisa interessante. Esse aqui é o PIB. Faltou mostrar esse aqui. Esse gráfico de baixo é o gráfico do PIB e da chuva da Etiópia. Vocês veem que tem uma aderência muito grande. Se chover na Etiópia, tem crescimento econômico. Se não chover, não tem crescimento econômico, né? E ao passo que quando você vai examinar o gráfico da variação do PIB na Austrália e da questão de chuva, não tem nada uma coisa a ver com outra. Quer dizer, país que tem infraestrutura de segurança hídrica, acontece coisa como isso. Quer dizer, a variação do PIB tem a ver com o problema como que aconteceu, o susto que aconteceu hoje no mundo quando se abriram as zonas da Grã-Bretanha, por exemplo. Então aí as bolsas caem, a variação do dólar, o juro americano e tal. Não pode variar PIB por causa de chuva. Né? Então, pensando nisso, nós estamos trabalhando um Plano Nacional de Segurança Hídrica, onde nós estamos definindo uma série de diretrizes, conceitos, critérios, e que nós pretendemos conhecer mais da realidade do Brasil, para poder fazer uma quantidade muito grande de tarefas. Esse plano já começou há alguns anos, a ministra ajudou bastante já nessa discussão, mas está finalmente saiu do forno a questão do plano de segurança hídrica no Brasil. Né? Então, nós estamos na esfera federal, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, a ANA, o DENOX, o DEVASF, e na esfera estadual, as instituições relacionadas, quer dizer, as secretarias de infraestrutura, de meio ambiente, os órgãos gestores, e assim por diante. O foco nós estamos dando no Nordeste Setentrional, devido a essa questão que eu falo, que nós já estamos no 4º ano de seca no Nordeste. Uma parte da Bahia também, nós temos secas recorrentes. São Paulo e Rio de Janeiro, que é o eixo do Paraíba do Sul, onde nós temos que dar um foco bastante grande para dotar essa gestão de ferramental mais adequado. E a região sul, como eu falei, onde nós temos a ocorrência de secas com grandes prejuízos econômicos para aquela região. Bom, então esse é o tipo de intervenção que nós vamos fazer, né? Arranjo institucional, ação de gestão. Quer dizer, nós temos que criar um roteiro institucional de como é que a gente faz a gestão de risco, né, para evitar de nós entrarmos em crises assim que a gente não encontre as saídas tão fáceis. E as medidas estruturantes, que é de abrangência ou interesse regional ou interestadual. Então, a ideia é que a gente aponte no território brasileiro onde que nós podemos fazer grandes intervenções em termos de armazenamento de água, por exemplo, para a produção econômica, energia elétrica, irrigação e assim por diante. Essa é um pouco falando da transposição de São Francisco, uma das razões que nós vamos melhorar muito a segurança hídrica no Nordeste,
é quando, a partir do ano que vem, começar a chegar já a água dessa grande obra do Brasil. Mas, como eu disse anteriormente, já temos um investimento muito grande no Nordeste que diminuiu bastante o problema que nós tínhamos nas secas há 50, 100 anos atrás. Essa aí é a estratégia do plano, né? Então nós estamos concluindo todo esse trabalho aí. Bom, e aqui para falar um pouco da questão aqui que o Agostinho até pediu para mim, para falar um pouco do Paraíba do Sul. Eu tenho dois, aqui no Rio de Janeiro, eu fico sempre, amigo Paulo Canedo e meu amigo Firmino, para pegar informações, né? Não sou grande conhecedor da estrutura do Rio de Janeiro, mas enfim, a gente acaba tendo um pouco de conhecimento. Então, o Rio Paraíba do Sul é o rio que é o responsável por abastecer grande parte do estado de São Paulo, no Vale do Paraíba, parte de Minas Gerais, da região de Juiz de Fora, e o rio mais importante para abastecer essa nossa cidade maravilhosa. Esse é um sistema simplificado do Rio Paraíba do Sul, onde nós temos uma transposição de cerca de 2/3 da vazão do Rio Paraíba do Sul é transposta, isso em termos normais, estou falando, né? Transposta em Santa Cecília para o Rio Guandu, onde nós temos a geração de energia elétrica, e parte dessa água é captada pela SEDAI, passada numa estação de tratamento de águas, que até onde eu sei é uma das maiores do mundo, se não a maior do mundo, e depois distribuída para a cidade do Rio de Janeiro. Bom, esse é o sistema que eu estava falando. Bom, e um detalhe interessante é que nós tivemos uma preocupação junto com os estados, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, mas particularmente o Rio de Janeiro, foi feito um trabalho muito interessante para a questão das Olimpíadas e Paralimpíadas, né? Então, os nossos reservatórios aí estão com 100%, o reservatório de Lages, é isso, né? Lages, né? Está com quase 100% de água, foi informado pela área lá da ANA, e os outros reservatórios também no Rio Paraíba do Sul, temos toda a segurança que, se depender de água, se depender de água bruta, a Olimpíada vai ser uma grande festa. Bom, uma questão que nós gostaríamos de falar sobre a questão do Rio de Janeiro é a questão da redundância. Rio de Janeiro não. Todas as grandes metrópoles do mundo têm que ter um grau de redundância. Isso custa? Custa, mas é importante. Lembro de que o Kelman me contou uma história que depois eu acabei pesquisando na internet. A cidade de Nova York tem 2 grandes adutoras subterrâneas que passam por baixo do rio Hudson, que vão levar água que vem lá de Catskill para Nova York. E o prefeito Bloomberg mandou fazer um terceiro adutora, quer dizer, não sei quantos bilhões ele gastou naquele troço, tudo isso é redundância. Então, redundância é aquele sistema que você tem, o teu backup, né? Então, custa, mas é importante. O Rio de Janeiro precisaria de ter alternativas outras, né? Como a questão da dessalinização. Desculpa, eu estou apanhando com esse negócio aqui. Como a questão da dessalinização, que em alguns trechos é possível fazer, né? Temos aí sistema Imunana que pode ser melhorado. Jutunaíba é um grande aproveitamento de água que tem. Está longe, mas no futuro, possivelmente, nós vamos ter que chegar lá. Uso racional, água de chuva, né? Conversei um pouco com o Canedo sobre essa questão que eu tinha informação que nós já temos uma adutora que tem chance de levar água de não primeira categoria, né? Futuramente dos filtros do Guandu para o Compege e Reduc, né? Enfim, tudo que a gente puder fazer em termos de reuso e tal é interessante. E uma coisa também interessante é a questão de bandeiras tarifárias, né? Você ter níveis de restrição e bandeiras tarifárias. Isso aqui, eu fiz coisa aqui, baseado no dia, foi eu e o Kelman, nós fomos dar uma entrevista na Globo News para Miriam então, e sofremos um calor. Eu mais do que ele, porque ele ainda não era presidente da Sabesp, né? Mas eu fui lá falando pela ANA. Então, assim, o recado que eu queria dar para o futuro são 2 coisas. Primeiro, que eu acho que nós temos que fazer um investimento muito grande na infraestrutura verde, né? O meio rural
que está em volta das grandes metrópoles, ele pode prestar um grande serviço ambiental para as metrópoles. Já faz, em muitos países, a questão da produção de água, a questão do controle de inundação, onde você pode guardar excesso de água nessas regiões, né? Mas, assim, o que nós imaginamos é que você tenha alguma coisa parecida com isso. Isso eu fiz para essa palestra. Isso aqui eu fiz há 2 dias esse negócio aqui. Nós temos que estabelecer, em tempos de paz, quando o reservatório está cheio, uma regra operacional. Olha, quando tiver 100% desse negócio cheio d'água, a tarifa vai ser barata, você pode irrigar campo de golfe, você pode irrigar teu gramado, você pode dar banho no cachorro, pode fazer o que você quiser. À medida que você vai decrescendo o nível de água dos reservatórios, ou a vazão dos seus mananciais, você tem que fazer alguma medida. E nós achamos que o ideal é que essas medidas sejam discutidas tecnicamente e que sejam discutidas nos comitês, nos Conselhos Estaduais e Nacional de Recurso Hídrico, que seja aprovado pelos poderes políticos, pelo Legislativo e pelo Executivo, e a partir daí retorne para a pessoa que vai apertar o botão. Para não acontecer, como acontece muitas vezes, que você coloca o prefeito e o governador, se não tem esse regramento, ele tem a responsabilidade de ter que cortar a água, diminuir a água e correr o risco eleitoral, ou não cortar a água e jogar a sociedade dele numa tragédia. Essa é a questão do programa produtor de água. Eu falei que isso aqui é infraestrutura hídrica, infraestrutura verde, né? Nós já estamos com 38 projetos, que é uma lembra da gente falar muito no começo da ano na questão do produtor de água, né? Estamos em 7 regiões metropolitanas, inclusive no Rio de Janeiro e São Paulo, né? E nós já estamos com cerca de 30 milhões de pessoas sendo atendidas por essa produção de água e 300 mil hectares de agricultura sendo feita como deve ser feita, né? Utilizando menos agrotóxicos, fazendo conservação do solo e assim por diante. Então, é uma remuneração que você dá para o bom agricultor, né? Então, essa é a ideia. É isso que eu tinha que colocar. Muito obrigado. Obrigado, Félix. Professor Kel. Boa tarde a todos, eu agradeço inicialmente o convite. Eu vou falar sobre futuro, mas a partir de uma reflexão sobre o que aconteceu em São Paulo. Porém, antes eu quero fazer 2 comentários sobre a apresentação do Félix. Félix, primeiro te parabenizar e a Ana, porque no ambiente de mudança climática, preocupação com mudança climática, corretamente você aponta a necessidade de que se tenhamos armazenamento de água, seja no próprio solo, quer dizer, ou por estruturas. E a comparação entre Etiópia e Austrália é eloquente. Quer dizer, é difícil argumentar contra a necessidade de ter armazenamento de água com o resultado, com aqueles 2 gráficos que ele mostrou. O segundo comentário, aí um pouco, vamos dizer, não é discordar, mas apresentar um novo olhar. Quer dizer, um dos gráficos que você apresentou mostra uma expectativa de diminuição de runoff em um mapa mundi, em que se colore por expectativa de mudança de runoff, e eu entendi por expectativa de mudança climática. E no Brasil está lá vermelho, né, com mudança climática. Eu acho que isso é relevante, mas há um outro aspecto que tem que ser levado em consideração, que pode ser tão ou mais importante que mudança climática, que é a mudança do uso do solo, né? Então, tem uma pesquisa que vai ser publicada brevemente, que foi feita por alguns professores de Harvard e uma aluna minha de doutorado da COP, eu faço parte e tal, e que estuda, não é um assunto novo, o professor Tucci, do Rio Grande do Sul, já estudou isso antes, que diz respeito à Bacia do Paraná. No Bacia do Paraná, a vazão, você mede a vazão que sai, digamos, da saída do Brasil, que é em Itaipu, e o que se observa é que nos últimos 40 anos, sob o ponto de vista estatístico, de forma significativa, a vazão aumentou. Não diminuiu, quer dizer, aquele gráfico que o Félix mostrou, o Brasil está vermelho, uma expectativa, por conta da mudança climática, diminuição de runoff. Mas por conta de mudança do uso do solo,
Ao contrário, o que se tem observado numa bacia de 800 mil quilômetros quadrados, que é a bacia do Paraná, observa-se um aumento do runoff. E isso é fácil de entender, porque ao longo das últimas 4 décadas, a vegetação nativa foi substituída ou por pasto, ou por agricultura e tal, que a transpiração é menor. A transpiração da floresta, nativa e tal, é muito maior do que a transpiração do que substitui. E aí é só fazer o balanço hídrico que você vai ver que sobra mais runoff, né? Bom, essas 2 observações, vou agora a minha apresentação, que eu disse, vai ser sobre São Paulo. E onde é que está aquele negocinho? Onde é que está? Ah, está na sua mão. E, na sequência, quais são as reflexões para o futuro, a partir da experiência de São Paulo, da crise de São Paulo. Primeiro, só uma pequena explicação sobre a Sabesp. Serve 300, ali está sendo 364, mas na verdade já é 366 municípios, 28 milhões de clientes, tal, então é a 5ª maior companhia em número de clientes. Tem 15 mil funcionários diretos, e é controlado pelo governo do Estado de São Paulo. É aqui. Isso. A crise. Essa é uma hidrógrafa, são 3 hidrógrafos, né? Esse gráfico mostra o quê? A vazão média afluente é o principal. O sistema de São Paulo é abastecido por outros sistemas produtores. E esse aqui, o principal, já nos jornais toda hora se lê, o sistema Cantareira é o principal, que antes da crise abastecia metade da população de São Paulo, a população da região metropolitana, 21 milhões de habitantes, portanto, quase 10 milhões eram abastecidos antes da crise pelo sistema Cantareira. E esse gráfico mostra, dá uma impressão para os senhores e as senhoras, o que foi essa crise. Em verde está a vazão média afluente ao sistema Cantareira. Em azul está a pior observação que se tinha, o pior ano que se tinha em 83 anos de medição. 83 anos de medição em hidrologia é raro, é uma série muito longa. Então, a série de afluências ao Cantareira é uma série muito longa, muito robusta, e o chamado período crítico, enfim, o período mais de menor afluência, menor disponibilidade de água, era 1953, 54, e azul. Para esse evento azul é que o sistema estava projetado. É uma coisa clássica desde o século XIX, quer dizer, desde o século XIX, e assim ensino meus alunos na COP, se você tem uma série de observações suficientemente longa, é razoável, longa como 83 anos, é razoável que você se prepare para o pior evento do histórico. Pior evento. Se você tiver uma série pequenininha, de 10 anos, não. Aí você, claro que o pior sempre virá. Você pode sempre adotar algum método estatístico, probabilístico, dizer qual é a hidrógrafa que tem tal probabilidade de ocorrência e você se projetar para isso. Mas lá em São Paulo estava se preparado para a azul. O que aconteceu em 2014 foi a vermelha. A vermelha é, assim de forma grosseira, metade da azul, e a azul era metade da média. Então, grosseiramente, o sistema está preparado para uma ocorrência que era metade da média, o que aconteceu foi 1/4 da média, de forma aproximada. Se formos calcular qual a probabilidade desse evento, a probabilidade do evento é de 0,004, isso eu fiz pessoalmente. E isso significa, os idosos gostam de usar uma expressão que é tempo de recorrência. O tempo de recorrência não quer dizer que aconteceu agora, só vai acontecer de novo daqui a 250 anos. Não é isso. É que, em média, se nós estivéssemos observando ao longo dos milhares de anos, e se a Terra fosse um processo estacionário, que não é, mas enfim, se as leis probabilísticas não estivessem se modificando ao longo dos anos, e nós tivéssemos milhares de anos de observação, eventos tão críticos como esse que aconteceu em 2014 estariam espaçados, às vezes de 100 anos, às vezes de 1000 anos, às vezes de 300 anos, mas, em média, o espaçamento médio seria, o intervalo médio entre os eventos seria de 250 anos. Isso que é o tempo de recorrência, que dá uma ideia da excepcionalidade do evento. É um evento raro, que acontece, em média, a cada 250 anos. Houve muita discussão em São Paulo sobre isso, no Brasil inteiro, faltou preparo, etc.,
eu, antes de assumir a Sabesp, estou à vontade, eu não estava lá, eu sempre disse que não, antes de assumir a Sabesp e depois de assumir a Sabesp, que o critério que se adotava até então, de estar preparado para o pior evento em 83 anos de observação, era um critério razoável. Né? Porque se você gasta mais, quer dizer, imagine se vamos dizer, estar preparado para esse evento vermelho, significaria que em 2010 teria que se construir mais sistemas. Em 2010, lá na região de São Paulo, teve enchentes. O problema era o contrário. Se algum governador, nem me lembro que era o governador, se tivesse decidido investir, tirar dinheiro do saneamento, de educação, de saúde, para construir novas estruturas, seria considerado louco no ano de 2010 que havia excesso de água. Isso porque a infraestrutura não fica pronta da noite para o dia. Em média, demora 3, 4 anos para ficar pronta. Depende do porte. Ok. Aqui a evolução do estoque de água do Cantareira. Está lá. Saímos antes da crise de 45%. Em julho, atingimos o zero. O que é o zero? O zero não é que não tem água no reservatório. O zero é que a tomada d'água, tem um gráfico na sequência, mostra que a tomada d'água, a água já não fluía por gravidade. Você tem uma estrutura de onde a água flui. Bom, abaixo daquele nível, não flui mais. É como se você tivesse um copo e que você tem talvez um jarro, enfim, em que você coloca uma torneira. Acima da torneira, você abre a torneira, sai por gravidade, mas abaixo da torneira tem água. Só que você tem que colocar um canudo, você tem que colocar uma bomba para tirar água. E houve muita polêmica, porque o nome da água, dessa reserva de água que fica abaixo da tomada d'água, o setor elétrico chama isso de volume morto. Porque é volume morto do ponto de vista de produção de energia elétrica. Você não vai bombear, gastar energia bombeando, para depois usar essa água para produzir energia. Do ponto de vista físico, você perde energia, não tem como. Então, sob o ponto de vista do setor elétrico, é o volume morto, não serve para produzir energia. Mas, do ponto de vista de abastecimento de água, não tem nada morto. E o nome morto suscitou um monte de especulações e dúvidas da população, porque achava que estava bebendo água poluída. Na realidade, deixa eu ver se eu posso... Antes de passar para isso, é só para dizer que eu assumi a Sabesp aqui, em janeiro de 2015, quando eu tinha 5% de estoque de água. Se chegasse a zero, não é que não tivesse mais água, porque continua tendo água fluente, tem uma vazão fluente, mas você perde o controle. Uma cidade, uma região metropolitana de 21 milhões de habitantes, perder o controle é algo que eu não consigo nem sequer imaginar. Nos primeiros dias nos primeiros dias da Sabesp, eu me dediquei a verificar medidas emergenciais para manter água nos hospitais penitenciários e clínicas de hemodiálise, porque o colapso era iminente. Mas, enfim, com muito trabalho e alguma sorte, conseguimos ir recuperando. Isso aqui não está totalmente atualizado. Hoje, nessa escala aqui, saímos do volume morto em janeiro desse ano, mais ou menos, e dezembro. E nós, hoje, estamos nessa escala em 60%. Quer dizer, lá acima, já estamos em 60%. Né? Bom, deixa eu só mostrar aqui, vou para frente um pouquinho, só para... que eu organizei mal, só para explicar isso aqui que eu acabei de falar. É que o volume, quer dizer, a tomada d'água está aqui para o túnel que leva a água para a região metropolitana. Abaixo desse nível, você só bombeando. Né? Agora, não tinha problema de qualidade nenhuma da água, porque para jusante, vocês vão ver na sequência que esse reservatório, para jusante, alimenta a bacia do PCJ. E tem lá uma tomada d'água, a água sai sempre. A água que Campinas bebia é essa que estava no volume morto, não teve absolutamente dificuldade nenhuma. Mas explicar isso foi dificílimo. Foi dificílimo, as pessoas não entendiam e tal. Deixa eu voltar então para explicar um pouco melhor isso aqui. Bom, estava aqui seguindo. Então, só para localizar, quer dizer, esse sistema Cantareira, a bacia do PCJ, quer dizer, Piracicaba, Jundiaí, Capivari, é essa bacia. Os reservatórios, são 5 reservatórios interligados por túnel,
que captam água dessa parte de montante só, em vermelho. É uma pequena parcela da bacia do PCJ, pequena. Tem cerca da ordem de 2 ou 3 mil quilômetros quadrados. E tem 5 reservatórios. Há uma disputa pela água aqui. Há uma disputa pela água entre a região metropolitana de São Paulo, está aqui, que traz a água, faz uma transposição de bacia, e a bacia em si, que é a bacia doadora, né? Essencialmente da região de Campinas. E Campinas utiliza, a empresa Campinas, a Sanasa, utiliza em média 4 metros cúbicos por segundo. Né? 4 metros cúbicos por segundo. Bom, então, perdão. Aqui, mostrando no Museu em Planta, são 5 reservatórios que são interligados por túnel. Em vermelho você vê os túnelzinhos ligando e tal, até que chega a represa de Paiva Castro, e agora vou voltar em perfil, quer dizer, são os reservatórios interligados, chega numa represa de Paiva Castro, onde aí sim há um bombeamento para a estação de tratamento de água e daí para a região metropolitana de São Paulo. Esse é o sistema Cantareira, né, que, portanto, retira a água da bacia do PCJ, que é a bacia doadora. Essa é uma outra polêmica que está atualmente vou contar uma polêmica que está em andamento, né? Quer dizer, da outorga. A outorga para a Sabesp poder tirar a água da região doadora e levar para a região metropolitana de São Paulo. Isso é uma discussão que está lá em São Paulo. A ANA, junto com o DAE, são as autoridades que darão a outorga. Em 2004, quem deu a outorga para esse sistema fui eu, era presidente da ANA, e a ANA deu a outorga e eu assumi a outorga. Agora estou do outro lado do balcão pedindo a renovação da outorga, porque ela foi dada por 10 anos só. Eu, na época, nem me passava pela cabeça que um dia eu estaria como presidente da Sabesp. Mas na época, eu tive a postura de dizer, olha, isso é um problema, é uma disputa de água entre paulistas, deixa lá os paulistas resolverem, não vou ser eu lá de Brasília que eu vou tentar resolver. Então, eu tive uma postura de intervenção mínima, e aqui mostra quais são as razões históricas observadas em Valinhos, que é perto de Campinas. Em vermelho, são as gotas d'água que caem ajusante das barragens, quer dizer, não são controladas pela barragem, na bacia incremental. Então, não tem nada a ver com a Sabesp. Então, isso a Sabesp não tem nada a fazer. Em vermelho é o que passa por Valinhos, lá por Campinas, e em azul são as gotas que são liberadas pelas barragens controladas pela Sabesp. Apenas para mostrar que, digamos, a briga é muito mais midiática, muito mais opinativa, muito mais, digamos, paixão política do que propriamente ideológica. Porque a contribuição que tem as barragens para a segurança hídrica de Campinas é muito pequena. Campinas precisa de metade aqui, ela precisa de 4. Está aqui. Então, só exatamente na crise, em nenhum outro momento, foi necessário trazer água das barragens para Campinas. Fora disso, a bacia incremental, isto é, a jusante das barragens, é mais que o suficiente para atender. Mas esse assunto é extremamente polemizado. Ele é visto hoje dessa maneira. Quer dizer, a maneira como se percebe é que, de um lado, tem a população da bacia doadora, e, do outro lado, tem a execrável, odiosa Sabesp, que só vive em lucro, que quer roubar a água da bacia doadora. Quando, na realidade, a situação é essa. É uma disputa legítima disputa pelo acesso ao recurso natural, à água, entre duas populações. E é preciso vamos dizer, tratar disso de uma forma técnica e tecnicamente capaz e com isenção, quer dizer, com tranquilidade. Eu, como carioca, tenho grande tranquilidade de tratar desse assunto, porque não tenho predileção nem pelos paulistas da região metropolitana, nem pelos paulistas lá de Campinas. Então 5 minutos eu estou nisso, mas tudo bem. Eu paro, me avisa quando acabar, eu paro, tá bom? Aqui, então, o que foi feito? Primeira coisa, eu já falei, foi pegar a água
da crise, a primeira coisa a fazer foi pegar água do volume morto. Isso significa obras, quer dizer, nós tínhamos que fazer, foi feito antes da minha chegada até, barramentos, bombas flutuantes, levando água para a tomada d'água. Então, isso foi feito obras, a primeira medida para enfrentar a crise foram obras para buscar água do volume morto, já expliquei. Mas não foi só isso, nós tivemos várias ações em paralelo. Quer dizer, começando aqui, transferência de água de sistemas de distribuição. O que é isso? Obras dentro da cidade, dentro da região metropolitana, para fazer integrar os sistemas de distribuição. Vocês sabem que antes da crise, digamos, uma casa recebia, são 7 ou 8 sistemas produtores, e antes da crise, na casa só recebia água do sistema produtor A, outra só recebia do sistema produtor B, outra do sistema produtor C. O que significa integrar o sistema? Significa que dentro da cidade, obras que as pessoas nem sabiam para que serviam, integraram, ligaram as tubulações, fizeram conexões das tubulações, de tal maneira que o sistema produtor, uma casa que só recebia água do sistema produtor A, agora recebe do A e B, outra do A só A e C, enfim, tornou mais flexível. Isso é uma herança que ficou da crise. Nós fizemos um programa de gestão da demanda. Não basta aumentar a quantidade de água, você tem que fazer a gestão da demanda. O que significa gestão da demanda? Fazer com que as pessoas consomam menos águas. Isso se faz de duas maneiras. Primeiro, estimulando as pessoas a economizarem água por incentivos econômicos, e foram dados bônus àqueles que economizaram água, e, de outro lado, multa ou ônus àqueles que gastaram mais água em relação a si próprios, quer dizer, a meta, que era a última meta, que era o consumo médio, que tinham antes da crise. Aqueles que conseguiram consumir menos do que consumiam antes, tiveram desconto na conta de água. Aqueles que consumiram mais tiveram um sobrepreço na conta de água. Isso teve uma adesão fabulosa. Mais de 80% da população, dos consumidores, reduziram o consumo de água em relação a eles mesmos. A reserva técnica, eu já falei que a reserva técnica foi o nome que se deu, em vez de chamar de volume morto, quer dizer, quando todo mundo achava que o volume morto era água ruim, passou a se chamar de reserva técnica, mesma coisa. E diminuição da pressão das tubulações. O que é isso? Nós tivemos um dilema, quer dizer, não tinha água para todos. Então, o que se pode fazer? Classicamente, o mais clássico é você fazer racionamento. O que é racionamento? Você diz assim, olha, vai ter água 2 dias, e, digamos, 2 dias com água, 3 dias sem água. Então, 1 dia com água, 2 dias sem água, enfim, fazer um rodízio. Isso já foi feito em São Paulo. E já foi feito no Rio também, quando eu era menino, teve no Rio. Qual é o inconveniente do rodízio? O inconveniente do rodízio, ele parece uma medida simples de adotar, mas ele tem um inconveniente, porque parte das tubulações estão abaixo do lençol freático. E se você permite que você faz rodízio, naquele bairro que está sem água, hoje está sem água no bairro X, se a tubulação de adução de água estiver abaixo do lençol freático, o que vai acontecer? A água do solo, do lençol, infiltra na rede. Pode filtrar, se tiver mais rachaduras e tal. E aí, isso é um risco para a saúde pública. Então, não é que aconteça um surto, não é que vai ter problemas de saúde, mas é um risco que nós quisemos evitar. Então, nós não fizemos isso. Nós fizemos gestão de pressão. O que é gestão de pressão? Nós diminuímos a pressão. Isso sempre foi feito e até hoje é feito. Bom, 1 minuto. Eu vou, então, terminar isso e dizer para frente, porque eu não vou conseguir terminar tudo. Então, a gestão de pressão, o que é? É você dizer que de madrugada, se você não tiver... De madrugada, diminui o consumo de água. Então, a pressão nas tubulações aumenta. Se você não fizer nada, como as tubulações são antigas, enfim, tem muito vazamento, e isso não é resolvido da noite para o dia, isso é um problema que demora décadas para ser equacionado, o que acontece? Aumenta o vazamento. Então, se você produzir água potável para ficar vazando, é um equívoco. Então, em todos os lugares do mundo onde tem problema de perda de água, você diminui a pressão de madrugada. O que foi feito aqui foi estender os períodos, não só de madrugada, em alguns lugares a redução de pressão começava às 2 da tarde.
né? Então, a população teve um pouco de... e isso afetou quem? Afetou quem não tinha caixa d'água, quer dizer, afetou quem? Quem tem em casa em pontos elevados, topograficamente elevados, fim de linha de sistema de distribuição e que não tem a caixa d'água. Para compensar a esses, nas horas que não tem pressão, se você furar lá o cano que está na rua, a água sobe 1 metro, mas não o suficiente para chegar da torneira da casa. Então, para resolver isso, o governo, aí não foi a Sabesp, foi o governo do Estado de São Paulo, distribuiu caixa d'água para as populações pobres, aqueles que não tinham caixa. Aí surgiram outros problemas, não tinha como botar a caixa d'água no telhado de barracos, que não tinham estrutura e tal. E aí, paciência, aí a caixa d'água ficou no chão, as pessoas usavam como se fosse uma cisterna e tal. Enfim, tivemos isso. Bom, eu acho que eu vou, então, como acabou o tempo, deixa eu ver aqui. Não, estou fazendo o contrário. Só apresentar isso aqui, qual foi o efeito combinado dessas ações todas. Antes da crise, a produção de água naquele sistema Cantareira, que chama-se Guaraí, a estação de tratamento de água, era da ordem de 31 metros cúbicos por segundo. Depois da crise, caiu para 13. Portanto, uma redução de 18 metros cúbicos por segundo, absolutamente significativa. Brutal a redução, brutal. Que foi feito pela combinação dessas 4 iniciativas. Né? Vou pular isso. O futuro, o que é futuro? Então, vamos chegar nisso, vou parar daqui para frente, eu tinha outras coisas, mas vou parar. O que eu posso falar do futuro? Nós temos um dilema. Eu mostrei para vocês que essa seca foi excepcional. E aí, sob o ponto de vista ideológico, você pode dizer assim, isso foi o que os ideólogos gostam de chamar de outlier, quer dizer, um ponto fora da curva, uma coisa excepcional. Que não vai, a probabilidade de acontecer de novo no ano que vem é 0,004, quer dizer, ou seja, 0,4%. É tão raro que ignora. Essa seria a possibilidade. Ignora isso. Não vai acontecer de novo, pelo menos eu não preciso sair correndo atrás disso. Seria uma postura. A outra postura é o seguinte, é evento raro, mas aconteceu. Pode ter acontecido por mudança climática, por mudança de uso do solo, ou porque alguma coisa que nós não compreendemos cientificamente está acontecendo. E aí, se é isso, quer dizer, se pode acontecer de novo, se nós temos que estar preparados para a repetição desse evento, significa decisões muito concretas e muito abrangentes do ponto de vista de prioridade de investimentos. A nossa decisão lá na Sabesp foi dizer que, nós temos que estar preparados para o evento, a repetição do evento de 2014. Em termos práticos, eu teria que apresentar, mas vou sintetizar. Isso significa que nós temos que fazer, não só continuar com, digamos, gestão de demanda e gestão de pressão, isso continua. E não gestão de demanda no sentido de bônus e ônus, isso acabou. Mas a população aderiu. Quer dizer, durante a crise, a redução de consumo chegou quase a 30% global, não só em Cantareira. Hoje a redução está em 15%. Não tem mais crise. Mas isso é bom, isso é um dado positivo. É uma herança positiva da crise que a população mudou o padrão de consumo, acabou com o desperdício. Hoje o consumo, a produção é 15% menor do que era antes. Significativo. Bom, então, de um lado, mudança de hábitos da população, gestão de demanda, pegando. Está ótimo. Do outro lado, nós temos que estar preparados para a repetição desse evento. Desse evento excepcional, como eu disse, a disponibilidade de água fluente era 1/4 da média. Como é que se faz isso? Por obras. Não é outro jeito, é obra. E é obra para trazer mais água. Então, gestão de demanda e gestão da oferta. Obra, nesse caso, são 3 grandes obras. A primeira, em execução, eu tinha aí os slides, é trazer água do sul do estado, sistema, da região do Ribeira, São Lourenço. E isso daí é uma obra de 2,2 bilhões de reais, que traz água a 80 quilômetros de distância. Por que é assim? Porque São Paulo está na nascente. A disponibilidade hídrica ali local é pequena e o pouco que tem está poluído. Aí depois nós podemos discutir por que está poluído, por que não despolir, em vez de buscar água longe, por que não despolir localmente, que é óbvio que seria desejável, mas só que a despoluição não é um processo que dá no estalar de Deus. Né? Então, São Lourenço, 2,2 bilhões está em andamento, é uma PPP, parceria público-privada. A outra foi muito discutida no Rio de Janeiro, que é a transposição de 5,5 metros cúbicos por segundo
do Jaguari para o Atibainha, que é um reservatório do Bacia do Paraíba do Sul. A vazão média, e isso causou uma polêmica, outra polêmica que, no meu ver, era too much about nothing. Quer dizer, a bacia, o Félix mostrou um gráfico, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, a vazão do... Isso já está solucionado, felizmente. Então, essa é a obra da transposição, que existe aqui. Pega a água no Jaguari, que é um reservatório da bacia do Paraíba do Sul, e leva para o Atibainha, que é a bacia do Cantareiro. E esses slides o Félix já mostrou, e aqui está. A vazão, em tempos normais, a vazão afluente a Santa Cecília, da onde a Light bombeia a água para o Guandu, é 250 metros cúbicos por segundo, dos quais, em tempos normais, 90 metros por segundo vão para Jusante, e 160, aquilo que o Félix explicou, 2/3, 1/3, vai para Jusante. Como eu estou no Rio, e eu já até escrevi um artigo no Globo sobre o assunto, vou aproveitar e mencionar isso aqui. Esse é o sistema de transposição da Light. Quando eu era presidente da Light, eu fiquei extremamente preocupado com o fato de que essa câmara de válvulas aqui não tem redundância. Não tem redundância. Né? Então, isso significa o seguinte, que a última manutenção que foi feita lá, pelo menos, a não ser que tenha sido feito recente, eu acho que não, mas a última manutenção que tinha sido feita nesse sistema que traz água do Paraíba do Sul, em Santa Cecília, para um sistema de bombeamento, primeiro um reservatório, depois outro reservatório, e aí cai no penstock e produz energia na usina hidrelétrica de Nilo Peçanha, são várias, mas a principal é Nilo Peçanha. Esse é o caminho único. Na época que eu estava na Light, eu achava que era... E a última manutenção que tinha tido nisso foi 1979. Por que não pode mais fazer manutenção? Porque se a Light fizer a manutenção desse sistema, falta água no Rio de Janeiro, porque agora, no passado havia folga, agora não tem mais folga. Então, enfim, não estou dizendo que nada vai acontecer, desde 79 nada aconteceu, não vai acontecer agora, nem vai acontecer para as Olimpíadas, nada disso. Mas alguma hora, e também talvez não seja a hora agora que o Rio de Janeiro, com tamanha dificuldade econômica e financeira, não é a hora de enfrentar, mas tem que ser enfrentado. Quando eu estava na Light, quase que nós resolvemos isso, fazendo um túnel que seria um bypass da estrutura, dessa estrutura aqui, bypass dessa estrutura, que só tem uma. Bem, então, voltando aqui a São Paulo, e eu vou terminar. O olhar para o futuro é o seguinte, afinal, vamos nos preparar para esse evento, repetição desse evento, sim ou não? Resposta, sim. Se vamos nos preparar, o que significa em termos práticos? Eu acho que vou cortar o som. Não. O que significa em termos práticos? Significa que nós vamos ter que fazer as 3 obras. Eu falei, o Jaguari, o PPP de São Lourenço e uma terceira que está em licenciamento. Essa é impressionante, porque está em licenciamento, há objeções, a meu ver, difícil de entender a razão da objeção. Nova York, o Félix explicou, busca água em Catskill, que são as montanhas, a 160 quilômetros de distância da cidade de Nova York. E por 3 adutoras, túneis e tal, leva a água para Nova York. E Nova York tem muito orgulho, com razão, de ter um esquema de preservar a qualidade do manancial, mantendo a vegetação lá e tal. Quer dizer, então ela capta a água numa região preservada, que é preservada graças a uma aliança que tem com os agricultores de Catskill para não depredarem aquilo. Um belo modelo. Pois bem, a terceira obra que nós precisamos é buscar água no Itapaiaú, um riozinho que desce da Serra do Mar para o oceano, e que ali a Serra do Mar tem a maior pluviosidade do Brasil, maior que na Amazônia. Chove 3 mil milímetros na Serra do Mar por ano. Então, perto do Cucuruto, você consegue fazer a captação, que não tem varragem, não tem reservatório, não tem nada, é imperceptível, e você tem uma tubulação que ninguém vai ver do alto, nem do lado, nem de lá, você leva a água
para vencer o desnível e jogar água do lado da região metropolitana. Quer dizer, então, a natureza nos deu um Catskill muito mais generoso, pertinho, e que é a floresta, a Mata Atlântica, sem cortar nada, sem problema nenhum. Mas isso está em grande discussão, nós estamos em grande dificuldade. Sem essa terceira obra, nós não garantimos a segurança hídrica. Então, qual é o efeito negativo? Eu termino com isso. O efeito negativo é que, da onde essa DESP tira recurso, a SEDAI, de onde tira recurso para fazer investimentos? De onde vem? Vem isso, eu vou falar a palavra aqui, pecaminosa. Vem do lucro. O lucro de cada ano é o que é reinvestido, que a distribuição de dividendos entre os acionistas é o mínimo que a lei permite. 75% é reinvestido. E é desse dinheiro, é do lucro, que sai o capital para fazer o investimento. E com a diminuição de receita por conta da crise, as pessoas estão consumindo menos e tal, e por conta de que nós estamos direcionando recursos para a segurança hídrica, sobra menos dinheiro, menos recursos, para fazer coisas super importantes, mas menos urgentes. Super importantes, que estão na hora em que escala? Estão na escala de saneamento. Isso é difícil passar para a população. A população imagina, eu termino com isso, a população imagina que na sua conta de água, ela está pagando por um serviço padrão suíço, padrão londrino. Mas, na realidade, ela não paga por um serviço londrino, ela paga por um serviço que ela tem, que não é londrino. Né? Aliás, é fácil constatar isso. Quem quiser, entre no site da Telzola e veja lá quanto custa por mês 10 metros cúbicos de água pelo serviço. É 4 vezes o que custa em São Paulo, deve ser 4 vezes o que custa no Rio. Bom, me estendi demais, muito obrigado pela tolerância. Muito obrigado. Edson, por favor, sua vez. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Faço aqui representando o Briar desculpas por eu não poder estar aqui com vocês. Ele gostaria de estar, mas, enfim, teve um compromisso de última hora, de urgência, e não pôde deixar de atender. Bom, nós vou falar aqui um pouco sobre a questão da crise hídrica, especialmente no Rio de Janeiro, sabe? O Ken falou de São Paulo, nós vamos falar do Rio de Janeiro, e como essa crise foi enfrentada no Rio de Janeiro. Lógico que nós não tivemos no Rio de Janeiro uma crise tão severa quanto foi o caso de São Paulo. E a gente não teve na região metropolitana que fazer rodízio e nem teve diminuição da vazão de produção no nosso, que é o sistema Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo. Onde está o... É o último. Ok. Bom, essa é uma projeção, já foi mostrada aqui em 2 slides, da bacia hidrográfica do Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul é um rio extremamente importante para a região sudeste e que alimenta 3 estados importantíssimos, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul é composta aqui em São Paulo por essa área rosa, Rio de Janeiro na área azul e Minas Gerais na amarela. A bacia hidrográfica está limitada por essa linha verde aqui. É uma área bastante extensa, um rio bastante extenso e tem compromisso de abastecimento dessas regiões por onde passa. No caso do Rio de Janeiro, é uma transposição de bacias do Paraíba do Sul para o Rio Guandu. Eu falei aqui que a estação de tratamento de água do Guandu é a maior estação do mundo. Produz 45 mil litros de água por segundo para cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Só que a vazão natural do Rio Guandu é muito baixa. Até 1952, o Rio Guandu não era um manancial capaz de abastecer a cidade do Rio de Janeiro, na época a Guanabara, né? Na cidade do Rio de Janeiro, nós não temos um rio capaz de abastecer a cidade do Rio de Janeiro. As fontes de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro sempre foram distantes da cidade do Rio de Janeiro. O primeiro grande sistema de abastecimento de água foi o sistema Acari, buscando água em Caxias e Nova Iguaçu. O segundo grande sistema é o sistema Ribeirão das Lajes, em Piraí. E depois, em 1952, com a transposição do Paraíba do Sul para o Guandu, o Rio Guandu passou a ser um manancial capaz de abastecer a cidade do Rio de Janeiro. Antes disso, inclusive, o projeto era buscar água no Rio Paraíba do Sul.
quando a Light trouxe o Rio Paraíba do Sul para a gente, para o Rio de Janeiro. Em 1952, a Estrada Guanabara crescendo vertiginosamente, precisava de infraestrutura, precisava de água e precisava também de energia elétrica. A Light, então, foi buscar água no Rio Paraíba do Sul, transpondo essa água para o Rio Gundu, para gerar energia, lógico, e essa água depois foi para a cara do Rio Gundu. O Rio Gundu, por estudo da Hidroesb, antigamente, o professor Teófilo me falava isso, na máxima dava 20 mil litros por segundo, 20 metros cúbicos por segundo. No Rio Gundu. E a transposição permitiu que fosse incrementada a 160 metros cúbicos por segundo. Daí o Rio Gundu passou a ser abastecido, a cidade do Rio de Janeiro passou a ser abastecida pelo Gundu. Então, num ponto que é aqui em Barra do Piraí, há uma transposição, uma retirada de água do Paraíba do Sul para o Rio Piraí e depois para o Rio Gundu, vou mostrar mais à frente, e daí essa grande importância do Paraíba do Sul para a cidade do Rio de Janeiro. E o Paraíba do Sul abastece nada mais, nada menos que 10 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, ou seja, perto de 2/3 da população do estado do Rio de Janeiro. Estamos contando aí com a região metropolitana, a transposição para o Gundu, mais as captações ao longo do Paraíba do Sul até a sua forma lá em São João da Barra. Bom, e a importância dos reservatórios de cabeceira é exatamente porque essa vazão que a ANA estipula como vazão mínima, vazão objetiva mínima em Santa Cecília, lá em Barra do Piraí, de 190 metros cúbicos por segundo, fazendo fluir para a Foz, ou seja, em direção à Foz, 71 metros cúbicos por segundo no mínimo, e 119 para a transposição do Gundu, faz com que essa vazão tenha que ser regularizada por esses reservatórios, mantendo essa vazão mínima mesmo quando você está em período de estiagem. Então, esses reservatórios, eles têm um papel fundamental para que a gente garanta essa vazão mínima objetiva aqui em Barra do Piraí para garantir também a transposição para o Rio Gundu. 3 reservatórios em São Paulo e um reservatório em Funil, no Rio de Janeiro, em Resende. Bom, os reservatórios são esses, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, operados pela SESC, pela Light e por Furnas, 3 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Lógico, a grande caixa d'água do Rio de Janeiro é o Paraibuna, com 61% da capacidade total de armazenamento. Então, o Paraibuna é o reservatório de grande importância para esse reservatório equivalente, porque, na verdade, quando se noticia o volume útil equivalente, é um reservatório fictício, a soma dos volumes dos 4 reservatórios. Então, nós trabalhamos para facilitar a gestão com esse reservatório equivalente, ou seja, o percentual de volume útil equivalente. E, a partir daí, a gente traça as curvas para verificar como esse reservatório está se comportando, respeitando a proporcionalidade de cada um deles. Vocês vão ver que hoje o funil está perto de 100%. Mas nós estamos em um reservatório equivalente com cerca de 52%, porque o funil representa apenas 14%. Se tivéssemos com 100% em Paraibuna, esse 52% seria evidentemente um pouco maior. Bom, só para exemplificar um pouquinho aqui do que ela falou sobre o volume morto, um exemplo seu, eu também entrei em janeiro de 2015 na diretoria, e os reservatórios estavam 0,8%. No mínimo, no menor valor já registrado. Né? E o Paraibuna e o Santa Branca chegaram a 0. O equivalente chegou a 0,80. E na época, né, foi uma chuva de reportagens, enfim, todos procurando a SEBAI. E uma repórter falou o seguinte: olha, me explica primeiro o que é esse volume morto, porque quando eu cheguei na redação, parecia que tinha acontecido um atentado terrorista. Estavam todos nervosos, enfim, porque os reservatórios entraram no volume morto. E eles não sabiam exatamente o que significava isso. Estavam, assim, desesperados. E até a gente explicar que não era tão alarmante assim, levou um tempo. Mas, enfim, os reservatórios, no caso do reservatório do Paraíba do Sul, um pouco diferente do reservatório de São Paulo, o reservatório de São Paulo lá do Cantareira não tem geração de energia. Os 4 reservatórios do Paraíba do Sul têm geradores de energia. Então, o volume morto ele é determinado pelo nível a partir do qual não se consegue mais gerar energia. Então, tem um gerador de energia aqui que precisa de uma coluna d'água mínima para fazer essa geração de energia. Então, o volume morto começa com um nível que, no nosso caso, até no caso do Paraíba, ele está acima das comportas, diferentemente do caso de São Paulo. Então, a água consegue fluir naturalmente para a calha do rio sem precisar de um bombeamento. Tá? É lógico que tem uma parcela que está abaixo das comportas. Como o engenheiro gosta de botar período, já tinha gente chamando.
esse volume aqui de moribundo e esse aqui de morto. Ou seja, o volume que você consegue tirar pela comporta e o volume que você não consegue tirar pela comporta. Mas, enfim, o volume morto nada mais é do que um termo utilizado pelo setor elétrico, porque não consegue mais gerar energia. Mas é uma água de boa qualidade, é uma água tal qual, imagina se tem uma diferença, né, da qualidade dessa água aqui e dessa água daqui, né? Lógico, não. Enfim, o reservatório serve, então, para uma série de atividades, mas entre elas, muito importante para a gestão de recursos hídricos, é a reservação estratégica de água. Por quê? Porque ela consegue armazenar água na época da chuva para conseguir regularizar a vazão do rio na época do estiagem. A geração de energia, a contenção de cheias, dificilmente nós vemos esses reservatórios a 100%, só no final do período chuvoso, porque eles normalmente têm que ter um volume de espera para conter essa água e não permitir as cheias nas cidades ribeirinhas e a regularização de vazão dos rios. Via de regra, esses reservatórios, eles enchem e esvaziam mesmo todos os anos. Né? De acordo com a sazonalidade, eles estão enchendo sempre, no nosso caso aqui, de novembro a abril, que é o período chuvoso, e estão esvaziando no período entre maio e outubro. E voltam novamente a encher no período de novembro. Então, a nossa margem tem anos bons, que nós vamos com o nível lá em cima, e nem desce tanto, e tem anos ruins que nós vamos dentro lá em cima e aí desce bastante esse nível. Vocês vão ver no gráfico mais à frente o quanto isso varia realmente, mas é na nossa média. Tem anos bons e tem anos ruins, e a gente vem convivendo com essa variação ao longo dos anos. Antes de 2014, nós só tivemos uma crise que fosse capaz de reduzir a transposição do Paraíba Sul para o Guambi, que foi em 2003. Depois de 2003, então, a crise de 2014, a exemplo do professor Kevin falou, nós estávamos preparados para a crise de 2003 e chegou em 2014 muito pior do que a de 2003. Bom, esse é o sistema de transposição do Paraíba do Sul para o Rio Guambi. Percebem vocês, aqui está o Paraíba do Sul, aqui está o Rio Guambi. Na verdade, o Rio Guambi, ele tem o mesmo curso d'água, tem 3 nomes, ele começa com o Ribeirão das Lajes, depois, quando ele se encontra com o Rio Santana, ele passa a chamar Rio Guambi, e mais à frente tem um trecho canalizado, retificado, que é o Canal São Francisco. Mas é o mesmo curso d'água. Então, o Rio Paraíba do Sul nada tinha a ver com o Rio Guambi antes de 1952, e esse rio aqui é o Rio Piraí, que fluía para o Rio Paraíba do Sul, não é a fonte do Paraíba do Sul. Em 52, para gerar energia aqui no complexo da Light, é construída então uma barragem de nível, um elevatório, ambos com o nome de Santa Cecília, em Barra do Piraí, bombeia a água do Paraíba do Sul para o Rio Piraí, o Rio Piraí passa a fluir no sentido contrário, ele fluía nesse sentido, passa a fluir no sentido contrário. Tem uma nova elevatória aqui, chamada elevatória de Vigário, bombeia para o reservatório de Vigário, e daí então tem uma queda de 330 metros para gerar energia nas usinas de Fontes, Lino Peçanha e mais à frente Pereira Passos. Agora, há cerca de 3 anos, tem mais uma geradora de energia à frente, em Paracambim, a PCH, operada pela CEMIG e pela Light. Bom, e aí aqui então nós temos reservatórios, aqui está o Paraíba do Sul, no diagrama, aqui a transposição, a saída para o Rio Guambi, e nesse ponto aqui em Santa Cecília tem-se uma vazão objetiva mínima de 190 metros cúbicos por segundo, para se tirar 70, permitir 71 passar no sentido da foz. Aliás, esse rio mais à frente ele engorda novamente, porque tem outros rios, tá, que vão contribuir para o Rio Sul, e 119 vem para o Rio de Janeiro, vem para o Rio Guambi. Atualmente nós estamos operando assim, com 110 de vazão objetivo em Santa Cecília, 35 permitindo a passagem para Foz e 75 para transposição do Rio Guambi, 75 em média. Essa redução ela não foi feita uma única vez. Essa redução ela começou em 9 de junho de 2014, só em outubro de 2015 completou-se essa redução de 80 metros cúbicos por segundo. Essa redução foi feita gradativamente, e a cada redução se media, se verificava as consequências dessa redução. Eu, como fiz parte do grupo de acompanhamento das operações hidráulicas do Paraíba, posso dizer que foi uma experiência que a gente leva para o resto da vida. Fazer gestão de recursos na crise é muito complicado. Nós fazíamos reuniões semanalmente,
ali na OMS, e 30 pessoas numa sala, reunidas, e talvez mais umas 30 em teleconferência. Não é fácil. Eu sempre digo o seguinte: no início das reuniões, assim, a água está fervendo. Aí as pessoas vão se entendendo, vão verificando qual é o problema de cada uma delas, e depois chegam à conclusão que é possível fazer gestão na água, esfria um pouquinho. Mas no início dos acordos, no início do debate, sempre é muito acalorado, porque cobertor curto, um puxa para cá e o outro puxa para lá. Mas eu quero aqui até, o representante da ANA, dizer que a ANA teve um papel fundamental com o Patrick e com o Joaquim Gondim. Foram sensacionais na condução dessas reuniões conosco, pessoal da Sabesp, do DAI, enfim, das secretarias, os órgãos ambientais de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. Enfim, foi uma participação, uma gestão que a gente quer fazer, inclusive, um case para transformar isso em um relatório que sirva para as futuras gerações. Né? Bom, diante disso, então, evidentemente, nós tivemos uma série de ações a serem feitas. Mas se eu pegar, lembra que eu falei da SANOD, que ela sobe e desce, né? sobe no período chuvoso e desce no período de estiagem, se colocarmos todos esses gráficos aqui em linha, desde 93 até 2016, ia ser o gráfico. Então, tem ano que recupera bem, tem ano que não recupera bem, quer dizer, os picos de máxima aqui é o final do período de cheia, e os picos de final do período de seca. E notem que nós tínhamos chegado em 2003, com redução de transposição e a redução objetiva, uma redução apenas de 30 metros cúbicos por segundo, nós chegamos aqui a 14,2% do volume útil equivalente. Tá? E depois aqui vocês podem ver que chegou perto de zero aqui em 2015. Então, em 2014, na verdade, foi um ano crítico para a gente. Vocês vão ver porque em 2014 foi crítico. Dá para ver aqui que em todos os anos a gente tem uma recuperação do reservatório e uma queda, uma recuperação e uma queda. 2014 só teve queda. Nós começamos, inclusive, não começamos mal, começamos com 52%. Está mais ou menos na média. Mas não houve nenhuma recuperação. Só caiu o ano inteiro. 2014 então, foi um ano que nos trouxe para um valor nunca antes enfrentado de reservação desses reservatórios. Bom, se eu pegar aqueles gráficos ali e colocar todos sobrepostos, dá mais ou menos isso aí. Então, sobe no período de chuvas, desce no período de estiagem, sobe normalmente em novembro. E aí a gente tem essa curva em verde aqui, que é a curva de 2003, que limitou, na verdade, essa área em azul, que é envoltória de todos esses valores que nós tivemos durante os 23 últimos anos. Se eu não tivesse envoltório a curva de 2003 aí, e voltar agora de 2004, que é essa vermelha, a de 2015, 2014, essa vermelha, vocês veem que 2014 nos trouxe para valores extremamente baixos, e aí sim, começamos dentro de uma zona conhecida, terminamos aqui os valores mínimos de 2003, e aí a partir de outubro aqui sim caiu, e nós estamos completamente fora da zona conhecida por nós, então, para operar esses reservatórios nessa época do ano, aqui no final de ano, e terminamos o ano com 2,64%. E aí, então, veio a curva de 2015. Começou com 2,64% e chegou a 0,8% aqui, percentual, em janeiro, porque janeiro também, em 2015, foi um ano muito ruim. Depois volta a recuperar novamente, e ela passa a ter até uma curva característica, né? De subir no período de cheia, descer no período de estiagem, voltar a subir no final do ano novamente. Bom, e aí a gente vem para a curva de 2016, que é essa curva aqui em lilás. Então, a curva de lilás nos traz para um ponto, nesse momento, bem acima de 2015, acima do valor, pegando esse ponto aqui, né? Que é 20 de junho, há 4 dias atrás, está bem acima de 2015, está bem acima de 2014, está bem acima de 2003 e está ali bem próximo da curva de recuperação do ano seguinte, 2003, que é 2004. Entendeu? Então, nós hoje estamos, dia 20 do 6, com 52,21% do volume útil equivalente. Notem aqui que o FUNEI está com quase 100%. Mas, no ano passado, no mesmo dia, nós estávamos com 15%. Então, de 15% no dia 20 de junho do ano passado, hoje, dia 20 de junho desse ano, nós estamos com 52%.
Agora, se está bom isso? Não, está melhor do que estava ano passado, ano retrasado, enfim. Mas não é ainda um valor razoável, por quê? Porque a média dos dias 20 de junho dos últimos 23 anos seria 63,04. Considerando aí o seguinte, que esse 52 obtido aqui hoje é com uma redução de 80 metros cúbicos por segundo lá em Santa Cecília, ou seja, nós conseguimos fazer esse nível subir, mas com a redução, com as ações de continentes que vamos tomar para poder fazer esse nível subir novamente. Bom, olhando de outra forma esses números, aqui está de 93 a 2016, né, os meses que estão marcados em verde são os meses que nós tivemos recuperação dos reservatórios. Que estão em vermelho foram os meses que nós tivemos decréscimo do nível dos reservatórios. Perceba que só o ano 2014, todos os meses nós tivemos perda. E nenhum mês, no ano 2014, a gente teve uma recuperação do reservatório. Nenhum mês choveu o suficiente para recuperar o reservatório. Olhando de outra forma aqui embaixo, né, a recuperação, o que a gente ganha de nível por mês em cada reservatório, tem mês aqui, por exemplo, janeiro aqui de 2013, a gente chegou a ganhar 12 aqui? 12%, né? E aqui no ano 2014, todos os meses a gente teve queda no reservatório. Só um exemplo visual do que aconteceu, em 2010 o reservatório que cheio, em 2013 mostrando uma foto de reservatórios, onde eles aparecendo o nível de reservatório bem lá embaixo. A transposição do Jaguari para Tibainha, que a Ana já falou. Quais são os potenciais impactos dessa redução de vazão no Rio Paraíba Sul e no Rio Grandu? Diminuição da geração de energia, que aconteceu naquele período de 0,8%, Paraíba e Santa Branca deixaram de gerar energia, por um período curto não deixaram. A dificuldade de captação da água por nível baixo no rio, embora o rio tivesse quantidade de água suficiente para captar, em nenhum momento deixou de ter quantidade suficiente, mas o nível caiu bastante, aí as captações tiveram que ser adequadas. Os impactos ambientais, oriundos de qualidade de água, ictiofauna e estabilidade de taludes, porque você passa a trabalhar com níveis muito mais baixos do que aqueles que normalmente operam. E a intrusão da língua salina, que é a entrada de água do mar na calha do rio e na foz. Isso acontece tanto no Paraíba do Sul quanto no Rio Grandu. E lá atrás, no slide que eu mostrei, que a gente está com 75 metros cúbicos por Rio Grandu, na verdade, aquilo é uma média, nós estamos praticando hoje 36 horas com 70 metros cúbicos por segundo e 18 horas com 85 metros cúbicos por segundo. Isso por quê? Porque com a intrusão da língua salina na calha do Rio Grandu, as indústrias de Foz, a Termoelétrica de Santa Cruz, a Fábrica de Catalisadores Carioca, a Gerdau e a Companhia Siderúrgica do Atlântico não captam água. Tem dificuldade de captar água. Então se faz 85 e 70. Quando está com 85, eles captam água e armazenam água. Guardam água. Quando está com 70, eles não captam água e usam água armazenada para a produção. Se ficar com 75 direto, eles não têm condições de captar água para produzir. Então, essa variação ela é feita para permitir a captação das indústrias. Na verdade, um refinamento da gestão. Tivemos época em que a liberação de água para o Rio Grandu era feita de acordo com as marés de Cisígia. Em alguns momentos, maré de Cisígia, ou seja, a maré alta, que empurra a água do mar para dentro do rio, a vazão era aumentada para não permitir a intrusão da língua salina. Bom, qual é a lição que a gente tira disso tudo? Né? O meu presidente da ONU, Santander, numa reunião que fez aqui no Rio de Janeiro com o procurador, ele falou assim, eu tenho muito medo das próximas chuvas, porque quando voltar tudo ao normal, a primeira coisa que as chuvas lavam é a memória da crise. Aquilo ficou na minha cabeça. E a gente tem feito um esforço muito grande para tentar mostrar para as pessoas, e o Kellen falou disso aqui muito bem, que essas lições, nós estávamos preparados também para a crise lá de 2003, que chegou a 14,2.
né? Era o limite que a gente tinha conhecido. Agora não, nós conhecemos um limite muito inferior àquele que a gente conhecia. E com isso, diversas ações tiveram que ser tomadas, e é lógico, são lições aprendidas, e a questão da gestão daqui para frente tem que ser modificada realmente. Bom, como é que nós enfrentamos essa crise, então, no Rio de Janeiro? Evidentemente, através de deliberações da ANA, autorizativas temporárias, para que a gente pudesse fazer essas reduções. A execução das reduções, foi criado um grupo de trabalho pelo Comitê do Paraíba do Sul. Nós tínhamos reuniões periódicas, que eram semanais, depois passaram a ser quinzenais. A participação dos comitês e todos os órgãos envolvidos, as vistorias nas captações. A cada semana era vistoriada uma captação para ver qual a condição da captação e como se podia chegar a uma vazão menor, porque a vazão menor representava tirar menos água do reservatório, portanto, preservar mais o reservatório, preservar o nível dos reservatórios. As ações de mitigação, que na verdade nós tivemos que modificar uma série de captações nossas, monitoramento da vazão e da qualidade da água um pouco mais apertada, definição de curva padrão da crise e alertas mensais, elaboração de um plano de contingência que a ANA fez para que a gente pudesse seguir esse plano de contingência, a reavaliação e adequações das regras operativas, foi feita uma nova regra operativa para esse sistema, e essa regra não foi assinada única e exclusivamente pela primeira vez só pela ANA, foi assinada pelos secretários estaduais do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais. Obras de adequações nas captações. Nós tivemos que elevar a crista lá no Gombi, nosso sistema de produção, nós tivemos que elevar a crista da comporta. Volto a dizer, a água tinha, mas o nível caiu, então para manter o nível operacional, nós elevamos a crista das nossas comportas, das barragens, isso significa aumentar um pouco mais o custo das nossas comportas, enfim, novos estudos a serem feitos. Campanhas de uso racional da água e combate a desperdício, o estudo de novas tecnologias, reuso da água e redução de perdas. Bom, a SEDAI fez aí, durante o ano 2014, 2015, diversas campanhas de monitoramento. Nós fizemos uma avaliação de uso de salinização, especialmente para Maricá. Maricá teve o sistema de abastecimento tremendamente impactado pela crise. Nós fizemos um estudo, ainda é caro. Embora o preço de salinização tenha caído bastante nos últimos anos, ainda é caro comparado com os nossos processos de tratamento com a nossa matriz tarifária. Para se ter uma ideia, o menor custo que a gente conseguia na saída da estação de tratamento de salinização era $1, na época R$4. A nossa matriz tarifária, ela começa com R$2,80, R$2,80 para a primeira faixa de tarifa, porque ela é progressiva. Então, ainda é um pouco caro. Nós intensificamos o nosso projeto de reuso de água. Nós temos a estação de tratamento de Alegria e da Penha fazendo reuso de água, ou seja, água de tratamento de esgoto. Estamos fazendo uma desinfecção dessa água. A Columbi, que usava água tratada para lavar ruas, para regar jardins, não faz mais isso. Ela usa água de reuso da estação de tratamento de água de Alegria e da Penha. Algumas construtoras, como por exemplo a Porto Rio, que faz todo o trabalho de obras no Porto do Rio de Janeiro, né, a obra do Porto Maravilha, eles pegam água nossa, pegavam água tratada, água potável, hoje eles pegam nossa estação de tratamento para fazer limpeza das obras e fabricação de concreto, e algumas ações de reflorestamento, por exemplo, que a SEDAI fez também nos mananciais que abastecem o sistema Minas Laranjal. Aí nós temos um resultado bastante positivo, da mesma área em 2009, 2011, 2008, 2011, preservando a mata ciliar, melhorando a zona de recarga e preservando a questão da erosão do solo. E uma série de obras realizadas aqui, mas eu acho que vale a pena pelo menos mostrar essa aqui. 6 sistemas nossos de abastecimento no interior, nós tivemos que mudar, as captações ficaram fora d'água. Nós tivemos que mudar as captações. E esse nível cada vez caía mais à medida que ia reduzindo a vazão do Paraíba do Sul. Então, nós tivemos que adotar um sistema flutuante, uma balsa flutuante, aqui vocês estão vendo o motor, a banda está aqui abaixo, onde a gente permite que a captação flutue com o nível do rio, e com isso essas 6 captações aqui, nós estamos, na verdade, preparados agora para uma crise até mais séria do que estamos passando.
E com isso, a gente fez com que esse sistema estivesse preparado para níveis menores ou mais baixos até do que estamos enfrentando hoje. E São João da Barra, por fim, é a última estação que a gente tem lá, perto da Foz do Paraíba do Sul, onde a inclusão salina fez com que a gente paralisasse por alguns momentos a nossa estação de tratamento. Períodos curtos, mas tivemos que reduzir, fazer um abastecimento por carro-pipa. Então, já está projetado, está em construção, um poço, para que esse poço possa suprir a estação de tratamento de água nos momentos que a gente tiver maré alta e pouca água no Rio Paraíba do Sul e não puder captar essa água por conta da salinização da água. É isso, gente. Obrigado. Obrigado. Ministro, por favor. Cuidado que caiu o seu casaco aí. Boa tarde a todos. Eu não vou fazer projeção, acho que é melhor falar assim, né, que não funciona. Pode ser? Pode, se quiser sentar. Quanto tempo eu tenho? 20 minutos. 20? Vou procurar cumprir o tempo que os meus antecessores não fizeram. Porque é sexta-feira à tarde. E as pessoas estão loucas para tomar chopp, eu inclusive. Tá bom? Muito bem, ministro. Você me controle, por favor. Tá bom, farei isso. Tá? Você terá a responsabilidade de me controlar. E eu, na realidade, estava ouvindo aqui e, cuidadosamente, quero primeiro te agradecer o fato de ter me convidado para estar aqui. Eu estou de férias, aposentada, umas férias com condições ótimas de vida, mas eu tinha me prometido que estaria com você e fiz questão de aqui estar, não só para estar com você, Agostinho, mas também para rever amigos como Kelma, como Canedo e o Félix, da Ana, enfim. Mas, particularmente, que eu fiz um flashback aqui, ouvindo as exposições. E me lembrei da nossa época, Canedo e Kelma, de Baía de Guanabara e de discussões do Guandu. E tem mais de 20 anos. Né? Então, significa... Eu adorei o que o Edson mostrou aqui, mas você me desculpa, ao falar do futuro, não dá para ter em crise uma vazão de 110, alocar 75 metros por segundo, você usar 47 e o resto jogar fora, ou descartar. Tá? É bom para hoje, mas não é bom para o futuro. Isso é ineficiência de água. E você descarta de 47, 75 dá quase 30, 28. O Cantareira precisa de 31 a 33 na operação média. Então, você descarta o que praticamente Cantareira precisa em operação normal. Durante uma crise, isso quase enlouqueceu a gente, politicamente. Tá? Enquanto vocês técnicos negociavam as soluções, a gente debatia, feito uns loucos em Brasília, como resolver isso. Então, isso não estou competindo, estou falando de um sistema que o Rio de Janeiro não está em berço esplêndido, embora Dom Pedro II tenha sido fantástico. Tá? Então, quando nós estamos falando de futuro, primeira palavra, eficiência, eficácia e uma visão estratégica sobre o uso de água. Tá? Somos capazes de reagir bem, e fomos capazes, somos incapazes ainda de agir preventivamente ou proativamente em torno das futuras crises, que é o que o Kelma ilustra numa reação de São Paulo já vinda de um planejamento estratégico dos investimentos de backup, que a gente chama, de estratégicos, de incrementar a capacidade e eficiência do sistema de abastecimento de água da maior cidade da América Latina. Não é trivial, por mais que tenhamos capacidade técnica de fazê-lo, e temos, graças a Deus, tá? Os sistemas responderam, as empresas responderam, lidar com a mãe que não tem água para atender os filhos, eu tenho que ir lá, você não sabe o que é isso do drama individual. Então, isso chama-se eficiência de sistema e de gestão pública em relação à questão da água. Tá? Então, fiz um flashback e está do jeito que a gente estava praticamente há 20 anos atrás. Porque é inacreditável que a questão de captação do Guandu não tenha sido resolvida até hoje. Em queimados, etc. Não por questão do SEDAI, por uma questão de uma obra barata. E eu me lembro, quando estourou o sistema de crise em São Paulo, eu liguei para o Kelma, como nós fomos conversar em São Paulo com o governador, reservadamente. Fevereiro de 2014, logo depois eu ia para o Kelma, que não tinha nada a ver com isso. Estava aqui no Rio, falei, vem a Brasília conversar comigo. E foi jantá-la em casa, para a gente poder entender como é que a gente ia operar isso aqui, olhando o Rio de Janeiro. Os espiões amigos alcançaram o Canedo, o Rosman, e todo mundo construindo, porque a gente já previu o que vinha pela frente. Então, a primeira questão objetiva sobre o futuro, eficiência, credibilidade e um novo olhar que não adianta pregar gestão de recursos hídricos para os convertidos. Tem que ir além deles.
Eu vou lá usar o lado da PCJ, uma vazão mínima de 3 metros cúbicos por segundo, isso, né? 4. Ia cair para 3. A discussão é quanto que se gasta em irrigação de hortifruti em São Paulo. Tá? E na hora que está secando, eu tinha que tomar a decisão. Vai alocar água ou não vai alocar água? E o Kelvin assim para mim, Isabela, fala para eles, pega o cara que, nunca esqueci isso, o cara que planta tomate, quanto é que é a tua renda? 4 mil por mês? Paga e suspende a produção. Porque a água para abastecimento é mais importante. Tá? Então, uma coisa que você autoriza, outorga, outra coisa que você vaza, deixa de vazamento e tem mais ou menos 50% a 60% do que é autorizado de conhecimento. Então, são as várias camadas de tomar a decisão sobre a alocação de água, sobre o uso, sobre agendas setoriais de água versus governança integrada, enfim, que na realidade é o que está hoje um pouco na pauta de que muitos falaram aqui de manhã e que eu tive a oportunidade de ser informado. Mas, por outro lado, se a provocação do Agostinho é falar sobre o futuro, a gente tem que sair um pouco dessa postura de deter as maiores reservas hídricas do planeta, de água doce, e entender efetivamente que a postura política tem que ser outra. Tá? E o que vem aí, eu vou falar um pouco, só fiz esse comentário para não resistir. Eu sofri muito com seus 75 metros cúbicos dos 110. Eu xingava vocês de ódio, porque tinha que desperdiçar o resto e uma pressão política inacreditável. Porque a tal resolução conjunta aqui foi um belo case de gestão pública, mas, olha, um estresse político que nunca mais. Nem minha terapeuta conseguia me ouvir mais sobre isso. Tá? A mãe foi o estresse. Mas, enfim, fiz questão de ressaltar porque começa pelo nível local, entre aspas, mas eu acho que o que é mais interessante aqui é falar um pouco de futuro sobre o que vem pela frente e como é que essa agenda está sendo vista internacionalmente e nacionalmente. E talvez os grandes desafios do Brasil, onde se espera politicamente uma liderança nesse tema. Então, a primeira mensagem objetiva, se espera do Brasil, país que detém grandes reservas de recursos hídricos, uma liderança global em torno disso. E essa liderança está posta basicamente em 3 agendas. Uma, a própria visão de água associada à questão da mudança do clima, mal pautada pela incerteza, desde a adaptação até a questão realmente de vulnerabilidades. Acho que a palavra mais correta em relação à mudança do clima é você, de fato, fazer um enfrentamento, uma proposição de desenvolvimento e da geopolítica climática no planeta em torno das questões de vulnerabilidade, riscos, incertezas, os custos de investimento, os custos dos dinheiros no Brasil, como que isso vai acontecer e a água terá uma centralidade nesse debate. Tá? Quer pela questão da agricultura, quer pela questão da indústria, quer pela questão de geração de energia elétrica ou hidrelétrica, ou mesmo outras fontes energéticas. E o mais engraçado é que todo mundo aqui estava discutindo reservação no Paraíba do Sul, ninguém comentou, eu estava rindo aqui no Kelvin, que todos os reservatórios são do setor elétrico, não são da área de abastecimento de água. Tá? Então, quem é contra a reservação no Brasil, ou quem é contra a hidrelétrica no Brasil, vai ter que começar a discutir isso de outro jeito. Tá? O Brasil necessariamente terá que fazer isso, não quer dizer que tudo tem que ser reservado e que tudo tem que ser geração elétrica, mas não dá para desperdiçar, no mundo orientado por baixo carbono, aproveitamento de fontes renováveis que tem combinação de uso com reservação de água. E não dá para um país que tem as maiores águas ricas do planeta e de potencial hidráulico, numa época de escassez de água, por vulnerabilidades, enfiar a térmica de combustível fóssil para emitir. Esses trade-offs precisam ser discutidos com toda serenidade num país que é continental. Isso não pode ser feito por ideologia, nem por achismos. Tem que ser discussões de desenvolvimento, onde tem um engajamento maior político, além das chamadas agendas setoriais ou dos donos das agendas. E só a sociedade se apropriando disso fará com que as decisões sejam mais sustentáveis e mais transparentes do ponto de vista das escolhas em relação à geração, por exemplo, de hidroeletricidade no país. Ou a opção de termo nuclear, que tem emissão zero e que precisa de água. Então pode ser do mar, né? Então essas discussões estão todas no mesmo pacote. Todas. Eu me lembro na crise do Paraíba do Sul, que o carioca falava assim, nós temos uma reservação, mas ninguém discutia que a reservação era do setor elétrico, e ninguém queria ver se licenciava hoje, do ponto de vista ambiental, você fazer o sistema que você mostrou, Edson, invertendo inclusive o rio.
E que hoje tinha alguém falando, cadê Edmar? Falando que sobrevoou o Ribeirão das Lajes, como é lindo. Faria o Ribeirão das Lajes hoje? Com a reserva de Mata Atlântica que foi preservada, né? São discussões que virão motivadas, exemplificando e procurando provocar, porque não são discussões triviais, não são discussões que se solucionam com base na polarização. Eu sou a favor, eu sou contra. Não há soluções em clima, não há soluções em vulnerabilidade hídrica baseadas em polarização. Quem polariza vive de problemas, não vive de soluções. É fácil dizer que sou contra e perder a disputa e falar fui contra. No mundo político real, no mundo em que você tem que ter maioria, tem que ter convencimento, engajamento da sociedade, as posições devem ser construídas e pactuadas e mantidas. Não há como despoluir a Baía de Guanabara sem uma pactuação com a sociedade. Você vai despoluir 80% de quê? O que é entendimento de despoluição em Baía de Guanabara? Falo isso porque estou olhando para nós três trabalhamos nisso. Não é assim que as coisas devem acontecer e poderão acontecer daqui para frente. Não tão pouco a Agência Nacional de Águas vai resolver o assunto em Brasília. Nem tão pouco os comitês de bacias são suficientes, porque a própria representação dos comitês de bacias está aquém do que a sociedade hoje demanda como representação política. Ou não? Tem gente que vive, eu já vi cartãozinho que é representante oficial de comitê de bacia. Não representa a sociedade. O que é a representação da sociedade hoje? Tá? Então, de fato, ou a gente escolhe os problemas estratégicos e as soluções são pactuadas, inclusive no médio e longo prazo, e que não vai ser o Kelmer Sabesp que vai resolver todos os problemas do sistema cantareiro, a segurança hídrica da região metropolitana de São Paulo e a eficiência da Sabesp, a competitividade da Sabesp, porque isso depende de recursos nacionais, internacionais, cooperação com o governo federal, mas a visão estratégica do macroplano, da macrometrópole, que define todos os usos de aproveitamento de água para a Grande São Paulo e do Estado de São Paulo até 2035, e a partir daí, independentemente do governo que lá esteja, do governador que lá esteja, tem que ser feito e a sociedade tem que cobrar que está feito, ou você assume isso, ou então ficam os planos bons, Félix, nas prateleiras, como a gente gera uma série de informações na Agência Nacional de Águas e muitas vezes ninguém toma decisão no governo federal sequer olhando para um problema, para uma situação que a ANA já apontou. E que depois nós somos os vilões na outorga ou no licenciamento. Que aí os órgãos ambientais dizem que não pode. Aí nós viramos um horror. Né? Somos bíblias agradáveis da esplanada dos ministérios. É verdade. Ecostérica, eu já fui chamada de tudo. Então, obviamente, essa decisão que passa pela centralidade dos atores de tomar a decisão tem a ver com a apropriação inovadora do recurso. Ele não é só a água, ele é estruturante do desenvolvimento, da nossa qualidade de vida, da redução de desigualdades, do fim da fome, da produção de alimentos. O Brasil, espera-se que o Brasil seja o país maior produtor de alimentos em 2030 do mundo. E vai ser. Não tenho preocupação com isso, não. Vai ser. Qual é o papel da água nisso? Pergunta sobre a eficiência do sistema de irrigação no Brasil, né? Que é quem mais usa água hoje no Brasil. Tá? E pergunta, numa eventual crise de escassez, como é que você arbitra em relação ao que está acontecendo agora no Nordeste, lá em Sobradinho, quando baixa a questão do reservatório e a questão das frutas no Vale do São Francisco para a produção e exportação brasileira. Parou tudo, porque não tem água. Essas discussões, Agostinho, precisam ser visíveis do ponto de vista da sociedade e desses novos arranjos. Não só do ponto de vista nacional, que aí o Brasil tem uma responsabilidade enorme nacionalmente, essa é a primeira instância, e do regional, uma coisa é discutir Amazônia e outra coisa é discutir Sudeste brasileiro, Bacia do Uruguai, Bacia do Paraná, Bacia do Rio Doce, enfim, Bacia do Paraíba do Sul, Bacia de São Francisco. A revitalização de bacias virou um mito no Brasil. Um mito, as pessoas não têm compreensão. O que é revitalizar uma bacia? Não adianta só o bispo vir descendo, fazendo caravana e nem fazer os 60 anos da Sudene. E fazer como eu fui lá com o Jaime, agora é sensacional. E daí, o que significa isso? Restaurar o quê? Reflorestar o quê? Quais são as áreas de recarga prioritárias? Onde está o mapa da água estratégico da Bacia de São Francisco?
Não adianta chorar na novela, não. Tem que ser pragmático do ponto de vista de tomar a decisão. Eu nem vejo novela, você não chora, tá? Mas assim, chora indo lá, tá? Chora indo lá. Mas você tem que resolver o quê? O agricultor de vazante do São Francisco, que está lá há 100 anos, 150 anos, é o grande vilão das áreas de preservação permanente do Código Florestal brasileiro? É isso? Porque foi isso que muitos ambientalistas brigaram para não acontecer. Aquele que planta lá há mais de 100 anos. Você joga ele pessoal fora, é isso? Descarta, vai embora. Ou você constrói soluções que considera isso como um ativo para a manutenção do rio. Essa discussão de São Francisco não é a discussão do doce, que nós estamos aí com o maior desastre ambiental do mundo em relação ao setor de mineração. É o maior desastre do mundo. E, para mim, o maior crime ambiental já praticado no Brasil. Embora crime ambiental, para mim, qualquer um eu choro. Cai a árvore, eu choro. Agora, ver aquela quantidade de lama, um rio morto, do que é que foi feito aquilo, como recuperar esse rio? O que vai ser feito no Doce não vai ser feito no São Francisco. Mas não quer dizer que não tem que ser feito. Só com o cadastro ambiental rural, nós temos mais de 1 milhão de nascentes mapeadas no país. Onde tem que recuperar, que é um. Georreferenciado. Como usar essa informação para tomar a decisão estratégica de investimentos no país e de desenvolvimento? Aí vem uma agenda que não é climática, mas é uma agenda global que vai estar no nível nacional e nível local, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nova agenda global sobre o desenvolvimento, que tem pela primeira vez num tema da ONU, água, que entrou de maneira estruturante. É o objetivo 6º, tá? E que busca eficiência do uso da água, numa relação global que você ainda tem, como na Índia, 300 milhões de pessoas para terem acesso à água, e na Noruega, que você tem disputando a melhor qualidade e eficiência de alocação de água para comercializar, inclusive na Europa. Esses mundos têm que se aproximarem e estarem juntos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o Brasil, novamente, terá que oferecer, como ofereceu no desenvolvimento do milênio, uma performance única. Nós somos o primeiro único país em desenvolvimento que o fez completamente. Agora serve para os países desenvolvidos também. E essa agenda é a agenda que pauta globalmente a cooperação internacional. É uma agenda nova. E que o Brasil tem até 2018, ou seja, 2 anos, 1 ano e meio, para se preparar para a discussão estratégica sobre água, porque vai ter o Fórum Mundial das Águas no Brasil em março de 2008. 2018, voltei 10 anos. Não, 8 anos. Tá? Qual é a preparação que a gente quer? Dizer que a gente vai chegar lá para despoluir a Baía de Guanabara? Despoluir o Tietê? São Paulo, que você falou, São Paulo, o Rio não tem, o Rio de Janeiro não tem rio cortando a cidade. Tem rio de macaco e rios pequenininhos. São Paulo tem 3, né? 1 canalizado e 2. Quando a menina da Califórnia chegou aqui durante a crise, a gente chamou para um debate nacional, ela falou, como é que vocês têm crise com 2 rios cortando a cidade? Porque está poluído. Qual é o pacto pela despoluição? Vocês acham que despoluir o quê? Estava com o Rosman falando, o que é isso? 80% da Baía de Guanabara é de quê? Qual é a relação com Niterói? Como é que isso funciona? Com o Duque de Caxias? Como é que é essa história? Que compreensão de território se apontou bem? Que a questão da mudança do clima não é só a relação do carbono, é a questão do uso do território, quais são as opções que nós teremos em face do nosso desenvolvimento, um país predominantemente urbano. Nós seremos 90% vivendo em cidades em 2030 da população brasileira. Tá? Essa é a projeção. Como é que vocês acham que o campo vai continuar provendo água para a gente sem ter uma relação, uma nova relação campo-cidade? Vocês acham que é assim? Não é assim. Porque ele está indo buscar água no Vale do Ribeiro. E o Vale do Ribeiro é a área mais preservada e mais pobre, mais preservada de Mata Atlântica e a região mais pobre, o menor IDH de São Paulo. Curitiba projeta buscar água no Ribeiro. O cenário de busca de água da cidade de Curitiba, que é verde, está projetando buscar água lá. Como é que o cara de lá fica? Como é que essas relações vão acontecer? Este é o futuro. O debate que virá não dá conta de ser feito, tá? Com as instituições que estão colocadas aí, com os mesmos arranjos
de Conselho Nacional de Recursos Hídricos, de comitês de bacia, tudo isso foi inovador. O Brasil fez muito. Mas a gente foi obrigado a fazer, pela ANA, um projeto chamado Progestão, que a gente paga funcionários nos estados para manter seus sistemas estaduais. E pactuamos por resultados para entregar gestão de recursos hídricos quase 20 anos depois. Ou seja, o que significa isso? Não caiu a ficha para os governadores que esse tema é estratégico. Ou que deixa que a União cuide de mim. Não. Não é assim que vai funcionar. Porque o investidor, na hora que vier aqui para fazer alocação de recursos para ganhar dinheiro e gerar emprego, tecnologia, inclusão social, competitividade e participação no PIB, ele vai querer saber, mais do que nunca, qual é a segurança que ele tem sobre a água. E aí não é água bruta, ou é água bruta, ou é água tratada, que a companhia de saneamento vai fazer um business em relação a isso. Que é o mundo real, não é assim que é? Não estou falando nada de errado. É isso, literalmente, o mundo real. Na lógica, pode captar diretamente com água bruta e na decisão política com a água da companhia de saneamento para poder manter o caixa da companhia de saneamento. E essa talvez não seja a solução do ponto de vista estratégico. Então, essas discussões, do ponto de vista político, são discussões que estarão cada vez mais presentes, eu imagino, nos próximos 2 anos. Por uma razão muito simples. Você terá o fórum vai suscitar uma grande discussão sobre governança no Brasil, CDE, uma discussão também de investimentos no Brasil, e vem uma discussão sobre preparação e mudança do clima. A mudança do clima não é uma ameaça de curto prazo, mas ela é uma oportunidade para você incluir a água na tomada de decisão das opções de desenvolvimento. Olha para o lado da nova agricultura, da nova energia, da nova uso do solo, da nova economia florestal e dos novos modelos de riqueza e vulnerabilidades que virão daí. Porque os cenários, nós vamos começar a trabalhar literalmente com risco e vulnerabilidade como as palavrinhas usuais. Não estarão mais nas aulas de hidrologia. Estarão no dia a dia da tomada de decisão de qualquer investidor, de qualquer formulador de política pública no país. Tá? Os 2 últimos comentários. Precisamos evoluir tremendamente em estratégias de contingência e gestão de conflitos. Isso é algo que o próprio quadro regulatório no Brasil não é suficiente para lidar com esses desafios, embora o bom senso da velha guarda se mantenha, porque a sorte é porque todo mundo está velho, mas todo mundo se conhece. Então, na hora que a gente se junta, a gente briga de um lado do outro, mas amém. Mas as novas gerações têm essa cumplicidade, tá? E isso é verdade, porque você tem capacidade de informalidade, independente de ser ministro, presidente de LAI, presidente de Sabesp, presidente da SEDAI, governador, você pega o telefone, preciso de você aqui. E só o Brasil faz isso, viu, gente? Eu posso assegurar, esse jeitinho brasileiro é espetacular, essa informalidade de construir soluções. Agora, não podemos perder de vista que o desafio que se coloca no mundo, que vai ser pautado, já é pautado, para uma preparação para uma economia de baixo carbono, para novos caminhos, uma infraestrutura de baixo carbono, onde a água tem um papel estratégico, uma logística de baixo carbono. É isso que está vindo, ok? Vai ser definido pelo modelo institucional ou político de tomar decisão, onde o conjunto da obra está sendo feito em partes. Esqueçam. Não tem ministro, presidente, primeiro-ministro que dê conta disso. Ou a sociedade pactua por onde ela quer ir, ela é parte do controle dos resultados. E isso não é pauta de ação eleitoral. Despoluir a Baía Guanabara é um pacto. Despoluir o Rio Guandu, despoluir o Rio dos Macacos, como é que é esse rio aqui da Baixada do Salacuruna, etc. Isso é um pacto com a sociedade que tem a ver com a qualidade de vida das pessoas. É isso que nós estamos falando. Porque eu moro em Ipanema, eu posso ter acesso à água e não tem problema nenhum. Quem mora em Queimados, no verão, fica sem água e eu acostumo com isso. Isso é inaceitável no país. No país que detém as maiores reservas hídricas do país, no mundo. Então, é óbvio que esse debate virá cada vez mais carreado pela inclusão política de novos atores que não são os convertidos para a gestão de recursos hídricos, para a gestão sustentável dos ativos ambientais. E virá cada vez mais com um guarda-chuva internacional da questão do clima, com a questão de uso do território, concordo plenamente, com a questão de vulnerabilidade, investimentos, riscos, e posso dizer para vocês, hoje, quem tem o maior domínio
das informações do cadastro ambiental rural no Brasil, além do governo brasileiro, além do governo federal, o cadastro hoje são quase 90% da território agrícola do Brasil corrigido, porque do ponto de vista do dado do plano agrícola do IBGE, da pesquisa do IBGE de 2006, são 97%, nós superamos isso, porque regularizou toda a marinha, nós estamos regularizando os rios, mapeando, retificando todo o mapeamento de rios do país, com o cadastro ambiental rural. Quem detém o maior conjunto de informações hoje, além do governo, já está preparado para fazer suas operações de crédito em relação a financiar a agricultura a partir de 2017, é a FEBRABAN, são os bancos brasileiros. Tá? E os bancos que têm recursos internacionais para financiar o desenvolvimento desse país. A parceria foi feita com eles. Não foi feito só com as entidades ambientais. Quando eu falo que para pregar além dos convertidos, é que outros atores políticos virão para essa agenda. Acho, Agostinho, para terminar, já que a menina já me censurou, eu quero tomar meu chopp, é o seguinte, acho que vocês têm, e você que eu te acompanho, você foi um tremendo parceiro, em particular pelas críticas, nesses anos todos, que é preciso liderar, e acho que todo esse movimento que vocês estão fazendo pelo hashtag Colabora, liderar uma nova postura política sobre a questão de água no Brasil, onde a sociedade vem, de fato, sendo o ator que vai fazer as escolhas. Né? E do ponto de vista da União, a União tem os instrumentos hoje para fazer isso, ter mudança de escala. É só uma decisão de fato, optar pela agenda. O que está colocado aí, eu acho irreversível a agenda não... Acho irreversível ter um retrocesso da agenda. A agenda vai crescer, só que ela não pode crescer nos mesmos tracks. Do meu ponto de vista, tem que ter uma ambição política maior, que passa pelo que você sintetizou agora de manhã e agora à tarde, mas particularmente vendo as pessoas conversando aqui, dos casos, mostrando São Paulo, mostrando Rio, nós estamos falando dos dois principais estados do país. A principal cidade da América Latina, a segunda economia da América do Sul, que é o caso do Rio de Janeiro. Gente, pelo amor de Deus, não dá para achar que fica todo mundo nervoso numa redação de jornal por causa de volume morto. Deviam estar nervosos porque o Rio de Janeiro não tem reservação. Deviam estar nervosos pelo desperdício que o sistema do Rio de Janeiro, ainda com toda a eficiência da SEDAI, não estou falando mal da SEDAI, não me cabe falar mal da SEDAI, embora às vezes eu gostasse de, mas não é o caso. Não é isso. O que nós temos hoje é insuficiente para fazer frente aos desafios de ter uma gestão estratégica de recursos hídricos e um desenvolvimento mais inclusivo e mais justo. É isso que os jornalistas deviam estar preocupados. Cobrando soluções e não procurando mais vilões. De vilões, o mundo está cheio, eu sempre falo, quem gosta de problema é psicanalista. Eu gosto de solução. Então, acho que dou a missão para você. Obrigado, agora estou na melhor situação do mundo. Como ex, é uma maravilha. Toca o hashtag Colabora e faz uma nova agenda. Eu te dou o meu apoio. Tá bom? Muito obrigada a todos. E acho que não vai ter perguntas e respostas. Obrigada.